Muito boa tarde, gente boa. Tá começando o Globo Esporte e hoje 3 cariocas em campo pela Copa do Brasil. Estamos na terceira fase e agora começam aqueles duelos com jogos de ida e volta, né? Daqui a pouco vamos falar do Flamengo contra o Amazonas, do Gabigol que tá voltando a ser relacionado, mas eu começo falando de Fluminense, vai pegar o Sampaio Corrêa sem JK. Esse afastado por indisciplina de novo. Herói no título inédito da Libertadores da América. John Kennedy, que golaço! John Kennedy e o Fluminense geraram grandes expectativas para esse ano. Mas a não ser pela conquista da Recopa Sul-Americana, nenhum correspondeu até agora. O time de Fernando Diniz caiu na semifinal do Campeonato Carioca. No Brasileirão, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Na Libertadores lidera o Grupo A, mas só venceu uma das 3 partidas que disputou. E John Kennedy, que só fez um gol em 8 jogos pelo Fluminense, foi afastado e ficou de fora da última partida por indisciplina. O volante Alexander, o meia Arthur e o atacante Cauã Elias, que também foram afastados pelo mesmo motivo, foram reintegrados ao elenco e viajaram para Cariacica, no Espírito Santo, para os próximos 2 jogos do Fluminense. John Kennedy, de acordo com a diretoria do clube, também estaria nesta viagem, mesmo após faltar ao treino de domingo. Mas o atacante foi novamente afastado, agora por tempo indeterminado, por chegar com mais de 1 hora de atraso ao último treinamento. Fernando Diniz, que completou ontem 2 anos como técnico do Fluminense, também não terá os laterais Samuel Xavier, que sofreu uma fratura no pé direito na partida contra o Cerro Porteño do Paraguai pela Libertadores, e Marcelo, que não viajou. Com a possibilidade de poupar alguns titulares para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, também em Cariacica, é provável que o Fluminense entre em campo hoje para encarar o Sampaio Corrêa na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil com o Renato Augusto de centroavante. Mesma posição que o jogador ocupou nos minutos finais da derrota para o Corinthians no último domingo. Passou a Libertadores, que passou a Recopa, que o ano 2024 ele urge. O Campeonato Brasileiro é extremamente difícil. A Copa do Brasil e a Libertadores são tão difíceis quanto. Seguindo com a Copa do Brasil, procurando treinador, pressionado, Vasco tem um jogo difícil hoje, fora de casa, contra o bom time do Fortaleza. Classificação dramática contra o Água Santa na Copa do Brasil. Vexame diante do Criciúma no Campeonato Brasileiro. 1, 2, 3, 4 pro Criciúma. 0 pro Vasco. As principais competições do calendário de 2024 mal começaram e o torcedor do Vasco já teme pelo restante do ano. O Vascaíno tá sofrendo muito, irmão. Agora que o técnico que parecia ser um técnico bom foi embora, o que sobrou pra gente? Não sobrou nada. Já são 3 derrotas consecutivas, com 8 gols sofridos e apenas 2 marcados. Com esse retrospecto, o Vasco volta a campo hoje à noite. No Castelão, o adversário é o Fortaleza, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O clube segue em busca de um substituto para Ramon Dias. Contra o Fortaleza, o time vai ser dirigido pelo interino Rafael Paiva, técnico do Sub-20, e deve ter novidades. Com 3 zagueiros e sem Payet, que ficou no Rio para um trabalho de recondicionamento físico. O time provável: Léo Jardim, Rojas, Maicon e Léo, Paulo Henrique, Esforza, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Lucas Piton, David e Verrete. O torcedor pode até estar sem confiança, só não perde a esperança. Às vezes, quando cai o técnico, a equipe fica mais empenhada, né, em mostrar um resultado. Talvez a gente traga de lá um empate. Vascaíno que é Vascaíno raiz. Perdendo ou ganhando, tá ali, torcendo pelo time. Todos juntos, hein? O coletivo tá bem pra potencializar o individual de cada um aqui, cara. Nós vamos ganhar o jogo. Esse foi o discurso do capitão Marlon Freitas e do treinador Arthur Jorge antes da vitória no clássico contra o Flamengo. A 4ª seguida do Botafogo. Não é por termos feito esta sequência de vitórias que está tudo bem ou está tudo feito. Não, temos muita coisa para fazer, para corrigir. Agora há um ponto principal que me parece ser aqui, ou que merece ser destacado, que é o empenho dos atletas. O Botafogo tem o melhor ataque da Série A.
São 10 gols em 4 jogos. E para chegar nesse aproveitamento, o time conta com eficiência em jogadas de bola parada. A comissão técnica de Arthur Jorge conta com auxiliar para trabalhar especificamente esse tipo de jogada. João Cardoso, profissional que chegou à equipe junto com o treinador português. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo é o time com mais gols de bola parada até aqui. Impossível de pegar essa bola! Amanhã, o time enfrenta o Vitória pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Há um caminho a fazer que eu sei, os meus atletas sabem, toda a estrutura do Botafogo sabe qual é esse caminho. Vamos fazê-lo para podermos cada vez mais ter um Botafogo mais forte. O que tivermos daqui para a frente será sempre consequência do nosso trabalho, do nosso empenho e também da nossa competência. Começou a terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio ficou num 0-0 contra o Operário do Paraná em Ponta Grossa, mas Bahia e Atlético Mineiro jogaram em casa, saíram na frente contra o Criciúma e o Sport. O Galo chegou a balançar a rede logo aos 10 minutos. Hulk recebeu esse lançamento do Fux e fez tudo certo. Invadiu a área, cortou a marcação e entregou de presente para o Scarpa fazer. Só que o Hulk estava impedido lá no início do lance. Marca impedimento a arbitragem. Pois é, as coisas não estavam dando certo para o Hulk. Mas, para a sorte do torcedor do Galo, o time tinha um outro super-herói de plantão. Guilherme Arana, o Homem-Aranha da torcida. Primeiro, o Homem-Arana cruzou na área, a defesa do Sport tentou tirar, mas entregou de bandeja para o Zaratio fazer 1-0. Zaratio! Depois Scarpa cobrou escanteio, Arana finalizou na saída do goleiro Kaique França. Apareceu Arana, rápido, raspou na bola o suficiente para tirar do goleiro. Ele pediu a máscara do Homem-Aranha ali pro torcedor para comemorar. Hulk ainda tentou deixar o dele, mandou de fora da área, carimbou a trave. Olha a última chance que teve o Hulk mandando a bola na trave. Bom, valeu o esforço, mas não era o dia desse super-herói. Então acabou assim, 2-0 pro Atlético Mineiro, o 10º jogo do técnico Gabriel Milito no comando e, por enquanto, ele não sabe o que é perder, hein? Merece um elogio, treinador, ou não? Calma, eu tô muito louco. Calma. Estamos começando e não gosto de elogios. Não me sinto bem com elogios. Bom, então tá bom, né? No outro jogo da noite, o Bahia venceu o Criciúma em Salvador, gol do Tassiano. O artilheiro do Bahia na temporada. 8º gol dele, acabando com um jejunzinho aí de 4 jogos em branco. Pouca coisa, tá mais para um jogador que nem é um atacante, né? Mas fazer gol é sempre bom. Já notícias do Flamengo e mais, jogador mais decisivo das últimas 3 Champions. Pessoal, o Flamengo estreia hoje na Copa do Brasil contra o Amazonas, jogo no Maracanã. Você pode ver ao vivo no Sport TV, 9h30 da noite. Anota aí. Vou falar com a Débora Gares, que já está ali, em frente ao Maracanã, para trazer as informações do Flamengo pra gente. O Gabigol tá relacionado, né, Débora? Tá sim, Escobar. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Ele voltou a treinar ontem à tarde, graças a um efeito suspensivo para aquela punição sofrida por conta da fraude no exame antidoping. Ele foi recebido com muito carinho no CT do clube por funcionários, jogadores, integrantes da comissão técnica. Afinal, estava afastado havia 36 dias. Mas nesse período ele ficou treinando por conta própria com supervisão do clube. Ele tem condições de jogar algo em torno de 30 minutos e deve entrar em campo no segundo tempo. A TV do clube, ele falou sobre a sensação de estar de volta e convocou a torcida a vir aqui ao estádio logo mais. É claro que quando você volta, você cria uma expectativa muito grande. Então, pisar no Maracanã na camisa do Flamengo, sim, vai ser emocionante para mim de novo. Então, espero que isso aconteça da melhor maneira possível, que a gente possa sair vitorioso, que é o que mais importa. Tomara que o Maracanã esteja lotado. Se eu puder fazer um pedido, eu espero que esteja lotado, que a torcida compareça. E o mais importante, que o Flamengo vença. E a escalação, Débora, qual deve ser?
Ela vai estar meio mexida, viu, Escobar, por conta de jogadores poupados e lesionados. Fica assim, ó, Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha na defesa, Alan, Gerson e De La Cruz no meio-campo e no ataque Lohan, Bruno Henrique e Pedro. Lembrando que o Flamengo é o vice-campeão da Copa do Brasil, vai atrás do 5º título, mas não vive um bom momento, né? São 3 jogos sem vitória, então expectativa de público para empurrar o time rumo a uma virada, Escobar. Valeu, Débora Gares, querida em todos os lugares. Muito obrigado, hein? Vini Júnior, decidindo de novo, é o que a gente vai ver agora. Quando Vinícius Júnior era só um garoto de 16 anos, ainda surgindo no Flamengo, o Real Madrid foi atrás dele e pagou mais de 160 milhões de reais na época pelo Vini. Quando ele completou 18 anos, foi direto para a Espanha. Muita gente disse que o Vini nem entraria em campo pelo Real e seria emprestado para um clube menor logo de cara, que não valia esse dinheirão todo. Corta para 2024. O Vini não para de mostrar a importância dele para o Real. Fez o primeiro gol do time contra o Bayern de Munique, na Alemanha, pela semifinal da Liga dos Campeões. Vini deixou o zagueiro Kim para trás e bateu na saída do Neuer. Detalhe pro bolão do Kroos pro Vini, hein? Que passe! 1-0. No comecinho do segundo tempo, Sané empatou pro Bayern. E menos de 3 minutos depois, Vázquez derrubou Musiala na área. Pênalti que o Harry Kane cobrou para virar o jogo. 2-1 Bayern. Mas aí teve pênalti pro Real também. Rodrigo foi segurado na área. Vini foi pra cobrança e empatou. 2-2. Terceira semifinal seguida de Liga dos Campeões com gol do Vini. Só o terceiro na história a fazer isso. Mais participações em gols na Champions desde 2021. E o Vini ainda se consolidou como o jogador mais decisivo das últimas 3 Champions. Ninguém teve mais participações em gols do que ele. Marcou 16 vezes e deu 15 assistências. Não é só um dos melhores do Real, é um dos melhores do mundo. Os números dizem isso. E teve quem achasse que ele nem ia vingar no time espanhol. Dá pra acreditar? Vini tá demais. E há exatos 30 anos o Brasil e o mundo perdiam Ayrton Senna. Hoje estreia uma exposição no Rio de Janeiro mostrando o legado dele, que foi tricampeão da Fórmula 1. Saudade para curtir sem a pressa que o Senna tinha nas pistas. Se você quiser deitar no chão e curtir o momento, também ninguém vai tirar a pessoa daqui. A exposição Eu, Ayrton Senna da Silva, 30 anos, num shopping na zona oeste do Rio, começa hoje e termina apenas no dia 23 de junho. Dos carrinhos aos carrões, 10 salas interativas mostram a trajetória do tricampeão mundial de Fórmula 1. Senna, ainda jovem na Inglaterra, nas categorias de preparação, determinado a ser o melhor. Ele anotava tudo nessa agenda. Olha só o que está escrito: lavar roupa, dar entrevista para a revista Grand Prix. Essa é uma sala de experiência sensorial sobre um tema muito importante para o Senna: a chuva. Aqui a gente se sente num autódromo, debaixo de chuva, e escuta a voz do Senna recriada por inteligência artificial, explicando por que ele era tão bom em corridas com chuva. Porque muita gente não sabe, porque eu peguei muito para isso, sabe? Eu levei isso bem acesso. Não era um dom, era trabalho. Desde os tempos de kart, bastava começar a chover para o Senna correr para a pista. Assim, ele aprendeu a gostar do que tantos pilotos detestavam. Episódios inesquecíveis de uma carreira de 41 vitórias na Fórmula 1 aconteceram em meio a temporais, como a primeira vitória na categoria em 1985, em Portugal. Ou o domingo da primeira volta perfeita em Donington Park, na Inglaterra, em 93. O capacete daquela corrida está na exposição, assim como o macacão de uma das vitórias favoritas do Senna, a segunda em Interlagos, também em 93. Não tem uma frase que ele não tenha dito, e a gente extraiu
essas frases e fez a história a partir do ponto de vista dele, do que ele era apaixonado, dos hobbies. É também o conceito por trás do documentário Senna por Ayrton, lançado hoje pelo Globoplay. A partir de mais de 150 horas de arquivos, de uma extensa pesquisa de entrevistas, a história de Senna será contada pelo ponto de vista dele. Se é Senna por Ayrton, tem no Globoplay. Aí vem a 9, não tem nada que eu queira que não tenha conseguido até hoje. Para 70% dos brasileiros, Ayrton Senna é o maior esportista do país. Ayrton! 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 Corrida imprevisível. Enquanto a bandeirada não chega, tudo é possível. Até quando você vai resistir a tudo isso? Minha vida é perigosamente cheia de emoções. E do futuro? O futuro é a minha vida, Roberto. É o passado, é tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu cresci. Vamos que vamos. Se é pra acelerar o coração, se é pra emocionar, se é documentário original, tem no Globoplay. Flamengo estreia hoje na Copa do Brasil. Ótima oportunidade para o time voltar ao trilho das vitórias. Flamengo estreia hoje na Copa do Brasil. Ótima oportunidade para o time voltar ao trilho das vitórias. Hoje tem Flamengo e Amazonas. Copa do Brasil ao vivo no Sport TV, 9h30 da noite. Nem no Brasileiro, nem na Libertadores. O início do Flamengo em duas das principais frentes do time na temporada não foi bom. Depois de 4 rodadas no Brasileirão, ocupa apenas o 8º lugar. Nos 3 jogos da competição sul-americana também não empolgou. Uma vitória, um empate e uma derrota deixam o time 5 pontos atrás do líder do grupo, Bolívar. Para a caminhada na Copa do Brasil começar de um jeito diferente, o comandante tem a receita. Ficando quieto e trabalhando mais. Ou pelo menos mais com maior qualificação, com maior eficiência. Hoje à noite o Flamengo tem pela frente no Maracanã um adversário que conhece muito pouco. O Amazonas nunca jogou contra o time carioca na curta história de vida. São menos de 5 anos desde a fundação, dia 23 de maio de 2019. Nesse período, foi acumulando acessos. Da Série D em 2022, para a C em 2023 e para a B em 2024. Hoje tem no elenco jogadores experientes como Jô, Sassá e Dentinho, que acabou de ser contratado. Além do técnico Adilson Batista. É um clube apaixonado, o amazonense ele torce para a maioria dos clubes fora, então nosso intuito é trazer eles para o nosso lado. Foram 2 anos como meio-campo do Amazonas, está há 1 ano e meio como auxiliar técnico, depois que parou de jogar. Ou seja, Ibson esteve presente em mais da metade da história do clube. A gente brinca até pouco tempo, quem tinha mais jogos era eu. Conhece ainda mais o que terá pela frente no jogo de hoje. É mais complicado pra gente, porque o Flamengo está vindo em crise e quando vem em crise a gente já sabe como é que o Flamengo vem. Ibson esteve lá dentro, muito tempo. Foi revelado no Flamengo. Ibson! Entre idas e vindas foram 233 jogos e 35 gols com a camisa rubro-negra. 3 títulos cariocas e um brasileiro nas costas. Ganhou até o apelido de Ibichou. A gente arranca o coração e deixa ele lá de fora, né? Vamos na razão. E a razão diz que a parada pela frente é duríssima, mesmo depois de uma semana complicada que o Flamengo viveu. Na última quarta-feira, nesse mesmo horário, ainda era um Flamengo invicto na temporada. 22 jogos, 15 vitórias, 7 empates. Uma semana, 2 partidas e 2 derrotas depois, já é um Flamengo que deixa a torcida desconfiada. Tanto na altitude de La Paz quanto ao nível do mar carioca, o que se viu foi um Flamengo pouquíssimo inspirado nas derrotas para Bolívar e Botafogo. Antes disso, o time tinha passado em branco no gramado sintético do Palmeiras. Poxa, vamos ficar quietos, vamos absorver as críticas que elas têm e vamos transformar isso em trabalho. Foi o discurso. O Flamengo montou um elenco muito forte. A gente estava até conversando, se pegar o primeiro time, o segundo time, joga em qualquer clube do Brasil, então, cara, vai brigar por todos os títulos.
Se o Flamengo não tem Arrascaeta e Pulgar machucados, volta a ter Gabigol à disposição. Mesmo sabendo de todas as dificuldades, Ibson acredita num caminho para o Amazonas surpreender. A torcida do Flamengo é apaixonada e um pouco impaciente, né? Então a gente espera que no começo do jogo a gente consiga segurar um pouco mais o Flamengo para a gente poder, de repente, trazer um pouquinho a torcida do Flamengo a nosso favor. Com todo o respeito e carinho que a torcida tem por Ibson, nenhum flamenguista cogita pensar nessa possibilidade. Depois de 3 jogos sem vitória, qualquer resultado que não seja ganhar do Amazonas cairia muito mal no Flamengo. Ainda dá tempo de mostrar o Fluminense campeão da Copa do Brasil Sub-17. O jogo acabou agora há pouquinho em Volta Redonda. Vou mostrar para vocês como é que foi. São Paulo foi o adversário, saiu na frente com esse gol aí do Gustavo. Mas o Fluminense reagiu, primeiro o Isaac de pênalti, depois um contra-ataque. Olha o camisa 10, o Riquelme, ele puxa o contra-ataque e a gente vai acompanhar a jogada até o final. O próprio Riquelme é que vai fazer, tá chegando ali na área, vai receber o passe, depois da ótima jogada pela esquerda, conclusão, 2-1. Parabéns então para a garotada, campeã da Copa do Brasil Sub-17. Parabéns ao Fluminense, boa tarde para você, até amanhã, tchau! Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.